Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. O 24 de junho, vamos ver o provérbio de hoje, o que nos ensina. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Provérbios 17 e 25. E o título, Resiliência. Um filho que tem sempre tudo que quer à mão não dará alegria ao seu pai, porque ele não conhece o real valor de cada coisa, pois nunca se esforçou para tê-la. Desde a infância, ele precisa aprender a ter frustração. Do contrário, não suportará as intempéries da vida. Logo cairá em depressão e possivelmente pensará em suicídio. Esse é o resultado de ter pais extremamente protetores que não sabem dizer não para os filhos, porque não suportam vê-los sofrer. Dessa forma, estamos convivendo com uma geração que não tem paciência de esperar, querem ter tudo o que desejam e bem rápido. Não tem a mínima tolerância, pois para eles o mundo é mágico. É só o pai passar o cartão. Ou, pai, me passa um Pix. Eles não podem ter tudo o que querem. O não tem que fazer parte da vida deles, a frustração também, pois essa geração precisa ganhar força para enfrentar os desafios da vida. Eles têm que ter a capacidade, a resiliência, caso contrário, serão destruídos pelo primeiro não que receberem no mundo, pois eles imaginam que o mundo só irá dizer sim para eles, como foi em casa. Essa é uma pequena amostra de como precisamos também passar por frustrações, tribulações na vida para crescermos e amadurecermos na fé. O apóstolo Paulo fala para nos gloriarmos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Romanos 5, 3, 4. Não murmuremos nas tribulações, mas aproveitemos cada situação para crescer e dar alegria ao Pai. Amém. Amanhã estaremos de volta com o programa Mães Amorosas. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Se levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Amados irmãos, amadas ouvintes, a nossa leitura bíblica de hoje está em João, capítulo 9, versículo 32, e capítulo 10, versículo 27, e capítulo 30, versículo 40, 42. Vamos ler com oração, irmãs. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidades. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 35.
O Evangelho coloca tudo em ordem. Essa é a mensagem de hoje, cujo título dessa semana é Lázaro vem para fora. O Senhor deseja mostrar-nos que tem controle sobre todas as coisas e, por mais difíceis que pareçam, é capaz de resolver qualquer situação e transformá-la em algo vivo, porque Ele é o Eu Sou. O Senhor hoje quer ter um rebanho que reconheça com simplicidade sua voz de comando e seja obediente a ela. Ele ressuscitou, fez-nos assentar nas regiões celestiais, deu-nos dons e nos está aperfeiçoando. Tudo isso para cooperarmos com Ele na edificação da igreja. Já vimos no capítulo 10 do Evangelho de João que o Senhor Jesus, como bom pastor, veio conduzir as ovelhas para fora do aprisco da lei, onde eram guardados até que Cristo viesse. Assim que ele chegou, a função da lei terminou. A partir de então, as ovelhas deveriam recebê-lo e ouvir sua voz, pois ele, como bom pastor, as tiraria do aprisco e as conduziria a pastagens verdejantes. Ele veio para os seus, todavia os seus não o receberam. Os líderes dos judeus e o povo em geral não conseguiam entender o que Jesus falava. Houve tanto desentendimento e perseguição que quando Jesus curou o cego de nascença, ele os expulsaram da sinagoga. Jesus deixou claro que fez tudo para que os líderes dos judeus reconhecessem que ele era o enviado de Deus para tirar suas ovelhas do aprisco. Como isso não aconteceu por causa da dureza do coração deles, o Senhor então direcionou seu falar às ovelhas que ouviam sua voz e o reconheceriam como o verdadeiro pastor que vem para dar a vida por eles. Logo após a festa da dedicação, Jesus foi novamente inquirido pelos judeus. Retirou-se do templo e, deixando Jerusalém, foi para além do Jordão, onde permaneceu. Essa retirada de Jesus foi muito significativa, pois denotava que ele havia feito tudo para que os judeus pudessem recebê-lo como o profeta enviado de Deus, como o Messias que haveria de vir. E intentavam prendê-lo e matá-lo. Graças a Deus a situação mudou, pois um grupo de pessoas creu em Jesus. A partir do capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus começou realmente a procurar suas ovelhas, aquelas que querem receber sua palavra e a vida eterna. Este capítulo inicia-se com a história de Lázaro, Maria e Marta, que moravam na aldeia de Betânia e amavam o Senhor Jesus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Betânia significa casa de miséria, a casa dos pobres, a casa da aflição ou casa dos figos. Os significados desse nome contrastam com a situação anterior em que Jesus se encontrava em Jerusalém, onde fora rejeitado pelos líderes dos judeus e pelos eruditos e sábios. Em Betânia, porém, ele encontrou acolhida no meio dos pobres, dos que viviam na miséria e na aflição. Nosso modelo não é o dos que dizem, eu sou justo, jejuo várias vezes por semana, faço boas ações e guardo a lei, e sim a do publicano que batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim, pois sou um pobre pecador. Jesus foi criticado pelos fariseus por comer com seus discípulos à mesa, junto com publicanos e pecadores. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico,
e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Isto está em Mateus 9, versículo 10 a 13. Não temos nada do que nos orgulhar. Todos éramos apenas pecadores, mas ganhamos misericórdia e graça do Senhor. Jesus buscava aqueles que precisavam dele. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. O evangelho do reino veio justamente para colocar em ordem todas as coisas, porque as coisas se encontram em desordem e há tantas doenças e misérias, porque não estão encabeçados por Cristo. O Evangelho do Reino visa restabelecer a ordem em nós, em nossa casa e aqueles que estão ao nosso redor por meio do encabeçamento do Cristo. Vendo ele as multidões delas, compadeceu, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 36. Daí advém o termo, casa da aflição, pois as multidões estavam aflitas e exaustas. Assim estão as pessoas que contatamos nas ruas ao sair para pregar o Evangelho com o posso orar por você? Nossos irmãos e irmãs comportores muitas vezes encontram pessoas que estavam prestes a tirar a própria vida por não ver mais motivos para viver. Isto acontece porque tudo está muito difícil para elas e precisam de Cristo para encabeçar-lhes a vida. Sigamos o exemplo do nosso Senhor Jesus. Saiamos para pregar o Evangelho com o coração cheio de esplâncnon, palavra grega que indica um sentimento profundo, vindo das entranhas da compaixão pelas pessoas. Graças a Deus, não permanecemos indiferentes dentro de nossa casa, vivendo confortavelmente, sem nos preocupar com as pessoas. Não, nós saímos para procurar os filhos, os aflitos e os exaustos. Oh, Senhor Jesus, que essas palavras nos levam, sim, a sair para procurar os aflitos e os exaustos. Vamos amar o próximo como nós mesmos, oferecer Cristo a eles. Louvado seja esse Senhor que nos ama e deu a vida por cada um de nós. Amém. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Estamos começando o programa Mães Amorosas. Deus abençoe você, Deus abençoe seu dia, sua família. Tudo que você for fazer nesta manhã, leve Cristo com você e tudo irá bem na tua vida. Amém, irmã? O Senhor governará a sua vida. Amém? Quando nós cremos no Senhor, o Espírito entrou em nós, né, deu vida para nós e habita no nosso espírito, e através da sua palavra, através de nós estarmos imersos nela e desfrutando, cuidando uns dos outros, o Senhor está transformando a nossa alma também, né? E por fim, o nosso corpo também será transfigurado na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vai ser como num estalar de dedos, nós teremos um corpo incorruptível, né? Nós não vamos envelhecer mais, esse corpo é incorruptível que vence a morte, né? E esse será o momento da plena filiação, quando nós reconectaremos toda a criação com Deus. Então, na verdade, não só nós seremos beneficiados, né? Mas toda a criação, né? E até mesmo os animais sofrem, né? Os animais, a natureza sofre, né? Mas quando Cristo encabeçar todas as coisas,
aí então a criação também será reconectada com Deus. Então há uma ardente expectativa, né, de toda a criação, né? E toda a criação aguarda, né, a revelação dos filhos de Deus. Então, quando nós estivermos totalmente cheios de Cristo e o nosso corpo transfigurado, toda a criação será beneficiada, né? A redenção de Cristo não é somente para nós, né? Mas também para libertar toda a criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso, vamos prosseguir permitindo que Cristo nos preencha com a sua plenitude divina. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação. O Senhor já salvou nosso espírito, está salvando a nossa alma e transfigurará o nosso corpo. Nós aguardamos ardentemente pela plena filiação, que o Senhor possa nos ganhar a cada dia, protege cada um de nós, guarda todos na comunhão, que nós possamos estar desfrutando desse Cristo ressurreto, que vence a morte e que nos leva para os lugares celestiais. Abençoa os pais, os filhos e os filhinhos, né? Que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias aí em toda a terra, para que todos nós possamos estar desfrutando desse Cristo todo inclusivo, né? Abençoa a nossa leitura bíblica, que a palavra seja alimento para nós, que possa preencher todo e qualquer vazio que há na nossa mente, né, na nossa emoção e vontade. Nós pedimos que o Senhor continue dando para nós o pão de cada dia, nos livrando de toda ansiedade, dá-nos ouvidos para ouvir e dá-nos também força para praticar a sua palavra. Amém. Vamos abrir agora o nosso coração e a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 6 e 7. Eliseu faz flutuar um machado. Versículo 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com esses seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor,
peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. Comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. A fome em Samaria, versículo 24. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim, cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: dê o seu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo sobre a pele o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei, que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. O exército dos sírios foge. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos.
Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra, de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois, levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo? Este dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem da cidade, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, em cujo braço o rei tinha se apoiado, foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito, quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Vamos aos nossos comentários, né? Estou fazendo uso da Bíblia de Estudo King James. Eliseu viveu entre os profetas e trabalhou com eles. As comunidades dos profetas eram relativamente móveis e podiam se transferir sempre que suas casas ou uma determinada vizinhança ficassem aglomerados, né? Eles moravam em tendas, né? Então, era fácil de se locomoverem, né? Para encontrar espaço, eles se dirigiram à parte baixa do Vale do Rio Jordão. Então, havia uma aglomeração ali de pessoas, então eles resolveram descer mais perto do Jordão e armar as suas tendas ali.
Um dos muitos lugares onde tem a regada planície fluvial era abundante de matagais, árvores e outras vegetações, e também de poças de redemoinhos de água. Essa faixa de água bem irrigada, próxima ao rio, era enchente ou cheia de matagal, ou uma rica floresta. A terra desértica, além dessa faixa fértil, era geralmente estéril. Então, o que eles estavam fazendo? Estavam cortando as árvores para poder acamparem-se ali, né? Morarem ali naquela região. E as lâminas dos machados eram muito caras, porque já tinham se passado 200 anos desde que os israelitas tinham dependido dos filisteus para obter essas ferramentas de lâmina, né? Mas essas ferramentas ainda eram muito caras. Então, quando o machado caiu na água, o homem ficou desesperado, porque não tinha como pagar aquilo, né? Porque aquele machado era emprestado, né? Então, a reação do homem de Deus foi quase rotineira. Ele perguntou: onde caiu o machado? Aí jogou um galho na água e miraculosamente recuperou a cabeça do machado. A lição era que Deus podia fazer obras miraculosas de testemunho em benefício de seus profetas, em um tempo de infidelidade nacional para com Deus, né? O Senhor mostrou que era com Eliseu, né? E fez esse milagre de flutuar o machado. A partir do versículo 8 até o 16, nós vemos que o rei da Síria, ele guerreou contra Israel e tomou conselho com seus servos, né? Dizendo qual lugar que eles iriam estar acampados, né? E o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo para ele tomar cautela, para não passar em tal e tal lugar, porque lá estavam descendo os sírios. Então, o homem de Deus revelava regularmente os planos secretos dos sírios ao rei de Israel. E isso não era tão espetacular quanto destruir o inimigo com granizo, como fez Josué no capítulo 10, versículo 11. Mas ainda revelava que Deus estava operando sobrenaturalmente em favor do seu povo, né? Então, soberanamente, o homem de Deus sabia exatamente o que o rei da Síria iria fazer contra Israel. E ele avisava o rei de Israel. Então, os sírios foram informados através de informações militares dos feitos sobrenaturais de Eliseu, né? Como é que ele sabia tudo isso? Mas era algo sobrenatural. Então, os sírios enviaram uma grande expedição para cercar Eliseu em Dotã, cerca de 16 quilômetros ao norte de Samaria. E o rei de Damasco, com uma atitude pragmática semelhante à de Acabe, né, mostrou uma reação típica diante das obras miraculosas de Deus: oposição desafiadora. Então, uma visão sobrenatural de Dotã revelou ao servo que, contrariamente ao que ele via a olho nu, os líderes militares não estavam no controle dos acontecimentos futuros. Uma força maior estava presente, embora que invisível, mas era poderosa, pronta para lutar em favor dos justos, né? Então Deus miraculosamente entregou o exército sírio nas mãos dos hebreus sem derramamento de sangue. O servo de Eliseu, quando ele viu esse exército tão numeroso, ficou com medo, mas Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos dele. Do lado deles havia uma multidão, um exército muito mais numeroso do que os sírios, né? E esse exército estava invisível. Então ele orou ao Senhor e o servo viu, né, esse exército do lado de Eliseu. Olha só, né, para protegê-lo e guardá-lo, né? Então, quando o exército dos sírios chegaram perto de Eliseu, ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, filho de cegueira todos eles, e todos ficaram cegos. Então, Eliseu
os levou até Samaria e os entregou ao rei. Então o rei de Israel perguntou para ele: o que eu faço com eles? Mato todos eles? Então Eliseu disse: não mate nenhum deles, mas alimente-os, né? Cuide deles. Então Eliseu orou e devolveu a visão a todos eles. E o rei de Israel deu-lhe um grande banquete. E depois que eles haviam comido e bebido, ele então os despediu. E depois disso, os bandos da Síria não mais entraram na terra de Israel. Então, houve uma vitória, né, sem derramamento de sangue. Isso foi algo miraculoso também, que veio do próprio Deus, né? Um milagre de Deus, né? E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. Então houve uma grande fome lá em Samaria, né? E como eles estavam sitiados, tudo era muito caro. Então a cabeça de um jumento tinha um valor estupendo, né? Valia 80 peças de prata. E um esterco de pomba era comprado por 5 peças de prata. Então, a fome era tão intensa a ponto de famílias comerem seus próprios filhos, né? Como nós vimos aqui o relato de uma mulher, né? Que comeu o filho dela e depois no dia seguinte ia comer o filho da vizinha, mas ela não quis entregar. Então há coisas absurdas, né? Que quando o rei de Israel viu isso, ele rasgou suas vestes. Ele ficou indignado com aquela situação, né? Com aquela fome extrema que estava em Samaria. E nós vimos algo aqui interessante, que ele se revolta, né? A vista do rei a uma dessas duas mulheres envolvida em canibalismo, né? Ilustrava a profundidade do pecado que tinha sido profetizado muito tempo antes, né? Lá em Levítico 26, 29 já havia essa profecia, né? De que eles iriam comer, né, seus próprios filhos, né? O rei provavelmente foi muito sincero ao usar o pano de saco debaixo das suas vestes, né? Ele podia dizer honestamente que sentia a dor do povo e habilidosamente ele manifestou as evidências da sua tristeza. Ele reagiu à dor da mulher com grande emoção, rasgando suas vestes, né? Então, o rei, ele tinha razão em sentir revolta moral diante dessa situação. Mas a falta de sabedoria moral o levou a responsabilizar Deus e a pronunciar um juramento contra Eliseu, que era o profeta de Deus. Então, ele se revoltou contra Deus, né? Mas, no entanto, essa calamidade foi de fato causada pelo pecado do rei e do povo. Então, a culpa não era de Deus, né? O castigo estava vindo sobre eles. E o fato de Eliseu estar sentado em sua casa, reunido com as autoridades da cidade, idólatra, comprova que elas tinham grande respeito por ele. Então, Eliseu era muito, muito respeitado, né? Por todas ali da região. E enquanto ele estava na sua casa, né? Conversando, né? Com as autoridades da cidade, eis que o rei vai a seu encontro, né, junto com o mensageiro, e pergunta para ele: por que eu vou confiar em um Deus que trouxe tamanha calamidade sobre o seu povo, né? Não é assim? Às vezes você está passando por dificuldades, né? Ao invés de você se arrepender, você se revolta contra Deus, né? Foi o que aconteceu aqui. Então, ele queria responsabilizar Deus. O rei, que devia ter representado o povo diante de Deus, tornou-se agora um blasfemador contra Deus, né? Mas Eliseu profetizou que no dia seguinte eles iriam ter comida em abundância. Haveria alimento a preço irrisório no portão da cidade, né? Então, o mensageiro, né, que estava com o rei, não acreditou nisso, né? E pela falta de fé, Eliseu falou para ele: isso acontecerá de fato, mas você não vai comer isso, né? Uma vez que os líderes da nação tinham fracassado, o Senhor trouxe o conhecimento do livramento por intermédio de 4 leprosos. Eles foram até o acampamento dos sírios, né? E viram que eles tinham deixado tudo para trás. Os cavalos, armas, mantimento, roupas, né? E eles voltaram e avisaram o rei, né? Então, o rei envia 5 homens, né? Para averiguar, né?
se era realmente verdade. Foi comprovado que era verídico. Aconteceu que no alvoroço, né, toda a cidade saiu desembestada, né, para pegar os despojos, e o mensageiro do rei, que havia duvidado da palavra de Deus, foi pisoteado ali pela multidão e morreu, né? Então, cumpriu aí a profecia do profeta Eliseu, né? A comida iria estar custando um preço irrisório, né? Uma moeda de prata. É assim que a gente conhece um profeta, né? Quando as suas profecias se cumprem, né? Terminamos aqui, então, a leitura de hoje. Agora vamos ficar com a irmã Lene, que dá continuidade com Salmos, Provérbios e o livro de Atos. Bom dia! Continuando com a leitura bíblica de hoje, dia 24. Salmos 142, Provérbios 17, 24 e 25, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 1 até o 15. Começando com os Salmos. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Provérbios, capítulo 17, versículos 24 e 25. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 1 até o 15. Paulo leva Timóteo consigo. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus,
nos escutava. O Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Amém. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a nossa querida irmã intercessora Terezinha Soares dos Santos. Seja bem-vinda, amada irmã. Cumprimento a todos, amados ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus esteja alcançando a vida de cada um de vocês neste momento em que estão aí ligadinhos acompanhando esse programa Mães Amorosas. Esse programa que tanto tem nos ajudado, nos consolado, tem nos confortado em momentos de angústia, depressão, ansiedade. A tua palavra realmente é uma cura para nós, tem sido cura. Ó Senhor Jesus, Senhor abençoa, Senhor, cada ouvinte. Quero deixar aqui um versículo que está em Colossenses capítulo 1, versículo 19, que diz: aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém. Aprove a Deus. Amém. Amém, porque aprove a Deus, porque foi da vontade de Deus que nele residisse toda a plenitude. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Hoje nós temos essa liberdade. No passado não tínhamos, mas hoje nós temos livre acesso à palavra de Deus. Hoje nós podemos nos achegar diante do Pai sem nenhuma mancha, sem nenhuma acusação, porque o seu sangue, o sangue que o Senhor derramou na cruz por nós, hoje nós temos esse livre acesso por meio deste sangue, do qual nós podemos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados e nos voltar ao Senhor, nos reconectar com o Senhor, com a Tua Palavra. Senhor Jesus, que a Tua Palavra venha a ser realmente viva na nossa casa, Senhor, na nossa família. Senhor, entre nas famílias, Senhor, dos irmãos que vem acompanhando esse programa, que vem se alimentando desta palavra. Senhor, entre em cada lar, em cada família, estabelece o Teu reino e o Teu governo, Senhor, na vida de cada família. Ó Senhor Jesus, para que haja a expressão de Cristo. Senhor Jesus, Teu nome seja glorificado. Ó Senhor Jesus, esse nome precioso que o Senhor deixou para nós chamarmos em todo tempo, em qualquer lugar. É um nome que é repetitivo, mas não é vão. Então nós podemos chamá-lo
ó Senhor Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus, agradeço pela vida de cada um que esteve acompanhando o programa e me despeço de todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém? Louvado seja o Senhor. Meu Senhor, eu vou cantar, pois recebi misericórdia, amor e graça em Cristo Jesus. Oh, que amor, mesmo não merecendo, deu-se para mim. Viver